Bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids e hoje nós vamos falar sobre algo que pode ser o seu desejo e que não, se não for, eu realmente gostaria que se tornasse a partir de agora, que é tornar-se referência em Pilates para criança aí na sua cidade. Estar se tornando uma pessoa que realmente tem esse grau de comprometimento e de relevância é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem várias pessoas fazendo, às vezes, as mesmas coisas, porém, nenhuma delas é a referência, nenhuma delas é a pessoa, ou realmente segue alguma coisa que faz total diferença na sua vida e na vida das pessoas que está sendo trabalhada. Então, realmente tornar-se uma referência no que está levando é importante não só para você, mas é importante para as pessoas que estão confiando o seu trabalho em você. Então, hoje eu quero realmente entrar mais profundamente sobre esse assunto. Quero realmente que vocês analisem o que eu quero trazer para vocês nessa questão e nessa vivência de realmente se tornar uma pessoa que tem realmente a visão pelos outros de que, poxa, essa pessoa sabe o que está fazendo, essa pessoa realmente faz um bom trabalho, essa pessoa merece o meu crédito naquilo, né? Então, tornar-se referência nada mais é do que realmente ser uma pessoa em que as outras pessoas te enxergam como sendo a melhor ou sendo realmente a que realmente mostra como deve ser naquela determinada área. Então, tornar-se referência é um caminho. A gente não se torna referência do dia para a noite. A gente não acorda e diz, agora eu sou a referência sobre isso. Não. Nós decidimos nos tornar aquilo e aí a gente passa a caminhar, passa a buscar, passa a focar suas energias e se dedicar a realmente ter esse objetivo na vida. Tornar-se realmente uma referência, querer ser a pessoa que vai estar contribuindo, e eu quero realmente abrir um parênteses para dizer que tornar-se referência não é somente querer ter as suas glórias, eu sou o melhor, eu sou a melhor, eu sou... Não, mas é você também ter a humildade de ajudar quem precisa. É você entender que outras pessoas vão te buscar, é você entender que outras pessoas vão querer a sua ajuda, e você tem que realmente entender que você precisa ser humilde, precisa passar o que você sabe, precisa ser ainda melhor como pessoa, porque você vai ser sempre a referência para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão te buscando. Então, eu não tenho dúvida que tornar-se uma referência em Pilates para criança é desafiador, porque na realidade é algo diferente, é algo novo, é algo que em muitos lugares ainda não existe, ou ainda não está sendo inserido. Ele realmente exige um pouco mais de você. Por quê? Porque você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar mais, vai ter que realmente praticar, vai ter que realmente implementar o que você for aprendendo, e aí as coisas vão realmente ter um sentido. Caso isso não ocorra, você não se torna uma referência, né? Então, é importante a gente ter consciência do que a gente precisa fazer para então tomar uma atitude, para então decidir. Não, eu quero isso e eu realmente gostaria que você pensasse. Você quer se tornar uma referência em Pilates para criança aí na sua cidade? Você quer isso para você? Manda um coração aí se você quer isso. Porque se você não quer, de nada adianta algumas coisas que você vai ter que fazer. De nada adianta a dedicação, de nada adianta você realmente ter resultados. Porque se caso isso não for a sua vontade, se caso isso não for aquilo que você realmente gostaria que acontecesse, algumas coisas não é necessário. Mas se isso for a sua vontade, se esse é o seu objetivo, é extremamente importante você conhecer o caminho. Porque ninguém, como eu falei no início da live, né? Ninguém acorda, hoje eu sou a pessoa que sou referência aqui na minha cidade sobre esse assunto. Não, é uma construção. Mas ela só começa a acontecer no momento que você diz, eu quero isso. Eu quero me tornar isso, eu quero ser a melhor, eu quero ser a referência, eu quero ser o pioneiro, eu quero ser a diferença aqui na minha cidade, fazer a mudança na vida minha e das crianças que estão ao meu redor. Você tem que ter essa decisão,
Porque não posso eu, Vânia, dizer para você, olha só, sei lá, Maria, olha só, Joana, olha só, Camila, olha só, Fernanda, você tem que ser a referência aí na sua cidade. Eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer e quem tem que querer é você. E o momento que você quer algo e você realmente diz, não, eu quero isso para mim, eu quero ser reconhecida por isso e eu quero fazer um trabalho que me orgulhe de fazer o que eu venho fazendo. Afinal de contas, gente, a gente que é da área da saúde, né, eu falo isso porque a gente realmente tem esse sentimento de contribuição, de agregar as outras pessoas, de fazer o bem a outras pessoas, de enxergar um resultado agradável na outra pessoa, porque nós fomos ensinados e a gente tem isso dentro da gente. A gente quer que a pessoa fique bem, a gente quer que ela melhore. Então, se você quer fazer o bem para mais pessoas e essas pessoas sejam as crianças, você precisa se tornar uma referência. Você precisa ser excelente no que você faz. Você precisa querer estar cada vez melhor. E aí você vai estar fazendo o que você mais pode fazer, que é o bem para mais pessoas. É dessa forma que você tem que enxergar como referência. E não simplesmente, mas eu sou a melhor, eu sou a bambambam do lugar, porque eu não tenho ninguém que concorre comigo. Não, eu acho, e eu realmente acredito que a gente vai se tornando a pessoa referência, a gente vai realmente ganhando esse cargo, né? Não, eu não posso dizer que eu sou referência. As pessoas têm que dizer isso de mim. Assim como as pessoas têm que dizer isso de você. E como que a gente faz isso? Como você se torna uma referência? Quando você realmente implementa aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece, quando você faz aquilo acontecer, quando você realmente vê o resultado. Esses são passos que você tem que realmente ter essa vivência para realmente ter essa consequência. Então, eu quero que você realmente entenda nessa live que para se tornar a referência, você vai ter alguns passos. E o primeiro deles que eu quero que você realmente se dê conta e que você, inclusive, anote aí no seu papel, no seu caderninho, onde você está anotando, é que você precisa viver aquilo que você fala. Você não pode dar, a gente chama de contra-testemunho, né? Que é o quê? Você falar algo e você não fazer aquilo que você fala. Uma pessoa que fala, mas ela não faz o que ela fala, ela perde a credibilidade, ela perde a admiração, ela perde a noção de que realmente as pessoas começam a relacionar. E isso é extremamente importante para quem está iniciando nesse caminho. Então, você precisa falar daquilo que você vai fazer, pelo menos. Porque muitos de vocês dizem, mas, Vânia, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem comecei ainda? Mas você já precisa entender que, se você vai falar sobre isso, você precisa estar executando algumas coisas para que isso ocorra. Você não pode simplesmente dizer assim, porque aqui no meu estúdio, ou aqui no estúdio que eu estou abrindo, ou aqui no lugar tal, você vai ter aula com a referência disso na sua cidade, se você não fez nada ainda. Então, você tem que cuidar com a linguagem, você tem que cuidar com a maneira como você se apresenta para realmente ser a referência, tá bom? Segundo passo, você tem que praticar aquilo, né? Então, por exemplo, você fala sobre ser a pessoa que você vai fazer, que você vai implementar o Pilates para criança, que você está abrindo. Agora, você realmente está fazendo aquilo? Você realmente está trabalhando com criança? E aí é que mora a grande diferença, porque você não pode falar de algo que você ainda não sabe falar, não sabe fazer. Ou então, eu acho que é assim. Não, você tem que ter um caminho para ser realmente essa pessoa. Você tem que entender que você vai estudar, que você precisa se aprofundar mais sobre esse tema. Você precisa conhecer mais quem, gente? O Pilates? Não, você precisa conhecer mais as crianças. Porque o Pilates, ele vai vir junto, mas é na criança que você vai atuar. É com ela que você tem que ser e realmente ter os resultados. Então, você tem que conhecer mais quem? Mais a criança. E como é que a gente conhece mais a criança? Trabalhando com a criança, estando com a criança, vivenciando com a criança.
conhecendo as coisas que a criança gosta, aprendendo com ela. Afinal de contas, às vezes a gente tem a sensação de que, imagina, o que uma criança vai me ensinar? Eu, adulto, que tenho que ensinar a criança. Só que por muitas vezes a gente esquece de olhar a criança como ela deveria ser e a gente acha que ela tem que entender da nossa maneira. Só que quando a gente está indo ao encontro dela, é nós que temos que nos abaixar e olhar a ela de uma outra visão, não de cima, mas uma visão do mesmo olhar, da mesma direção, do mesmo patamar. E aí a gente vai ter consequência e vai ter consciência de como realmente teria que estar acontecendo aquilo. Então, gente, é extremamente importante você ter esse passo a passo, esse entendimento que nós vamos estar nos tornando aquilo que a gente quer nos tornar. E nenhum médico se torna referência atendendo vários tipos de coisas. Eu quero realmente entrar nesse assunto e quero realmente que você analise, tá, gente? Olha só. Quando você realmente precisa de um médico especializado, um médico que realmente tenha mais conhecimento sobre determinada área, a gente não vai num clínico geral. A gente vai aonde? Num especialista, né? Por que a gente vai no especialista? Porque ele é a referência daquele assunto na sua cidade. Então, o que você tem que entender? Que se você quer ser a referência desse assunto na sua cidade, você tem que estar mais focado aquilo. E focar quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que fazer de tudo um pouco, que eu tenho que saber um pouco sobre a criança, sobre o idoso, sobre a gestante, sobre a patologia, sobre... É isso que eu tenho que ser, gente? Me respondem. É isso que vocês acreditam que tem que realmente acontecer? Ah, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser um bom profissional. Então, um bom profissional é aquele que sabe de tudo. É esse o médico que você quer, que sabe de tudo? Ou você quer aquele que sabe muito sobre o seu problema? É esse que a gente tem que entender. Que a pessoa, para se tornar referência, ela não pode ser uma pessoa generalista, que sabe um pouquinho de cada coisa, que sabe realmente um pouquinho de idoso, um pouquinho de patologia, mediana, aquela pessoa mediana. Não, você tem que saber muito. Você tem que estudar mais, você tem que praticar mais, você tem que focar mais naquilo que você quer se tornar. E eu estou falando em referência em Pilates para criança, no Kids, porque é o que eu faço. Agora, se caso você não gosta de criança e você está aqui por acaso, você tem que entender que qual é o meu amor, o que eu gosto de fazer, o que realmente faz eu acordar todo dia, eu ter vontade de fazer, é com quem que eu gosto de trabalhar. É com esse público que você tem que focar. É essas pessoas que vão precisar de você, o seu 150%. Não o seu 50% de conhecimento, não, muito mais. E é aí que você vai estar se tornando uma pessoa que realmente é vista pelas outras pessoas como referência daquele assunto. Antes disso, eu sinto em te dizer, mas não acontece isso. E para ter isso, você tem que ter uma decisão. Você tem que querer. E você tem que abrir mão de algumas outras coisas. Porque a gente não consegue abraçar o mundo. A gente não consegue aprender tudo de tudo. A gente não consegue ser o melhor de tudo. Mas a gente consegue ser o melhor de uma área, se a gente quer. E quando a gente decide querer ser o melhor de uma área, quando a gente decide querer atuar naquela área, quando a gente decide querer fazer a diferença na vida daquelas pessoas, aí a gente começa a trilhar esse caminho. Buscando informação que realmente seja informação coerente, estudando sobre aqueles assuntos, querendo se tornar ainda melhor, implementando aquilo que você aprende, porque só ouvir, gente, e ler não resolve. Agora, quando você realmente implementa aquilo que você aprendeu e você vê com os seus próprios olhos as coisas acontecendo, aí você começa a se entender e dizer assim, acho que eu posso sim ser a melhor na minha cidade, ser a referência na minha cidade sobre esse assunto.
Antes disso, antes de você ter os seus primeiros resultados, é muito improvável. Porque a sua própria cabeça, a sua própria mente, as próprias pessoas ao seu redor, elas vão te questionar. Elas vão dizer para você: imagina, tu não vai ser isso nunca. Tu não tem foco, tu quer fazer um pouco de cada coisa. Tu começa uma coisa, depois começa outra, depois começa outra e nunca termina nada. Como é que tu vai ser referência nisso? Só que quando você decide algo e você está comprometido com isso, você tem que botar uma direção na sua cabeça. E você tem que pensar, não, eu quero isso para mim. E é isso que você tem que batalhar. E é isso que você tem que buscar. Com quem realmente está fazendo a mesma área, com quem realmente está buscando sobre isso, com quem realmente já faz isso. Aprendendo, buscando, implementando, testando, agindo, agir, fazer. O mal das pessoas, e eu realmente não quero generalizar com todas, mas a grande maioria lê muito, estuda muito, se prepara muito, mas faz muito pouco. Faz muito pouco. E o executar, gente, é o que dá mais conhecimento. Porque muitas vezes você vai ler, você vai estudar, você vai aprender, só que quando você for estar na prática, a prática, o agir, o fazer, o executar, é o que vai te dizer e vai te ensinar muito mais. Porque você vai ver o que funciona, você vai ver o que não funciona, você vai adaptar, você vai melhorar, você vai agir de maneira diferente. E aí as coisas vão começar a ter sentido para você. Se você não tiver essa consciência, se você não se der conta de que você precisa ter resultados, você realmente não consegue se manter nisso. E o que eu realmente vejo é que as pessoas, e inclusive a nossa área, as nossas áreas, né? Eu falo nossas áreas, porque aqui temos fisioterapeutas, temos profissionais de educação física, as nossas áreas, elas têm muitas opções. Elas abrem um leque de caminhos muito grandes. E a maioria acaba indo por aqueles caminhos que parecem ser mais fáceis, né? Ah, eu vou por aqui que tem mais facilidade, tem mais campo de atuação. Só que tudo que tem mais campo de atuação tem mais pessoas atuando. Tudo aquilo que é mais difícil, tem menos pessoas, tem menos pessoas atuando. O que isso fica para você, gente? Que se você quer ser a referência de alguma coisa, você tem que ir por um caminho que tem poucas pessoas ainda. Ou vocês acham que aquela pessoa que é a referência sobre aquele assunto, ela começou a falar sobre aquilo, ou ela começou a se dar conta daquilo quando todo mundo já estava fazendo aquilo? Não, ela foi uma das primeiras que se deu conta daquilo. Ela foi uma das primeiras que realmente entendeu a importância daquilo naquele determinado momento. E quando você entende isso, você realmente pode estar caminhando rumo a isso. Gente, por que eu falo tanto da criança? Porque para mim fica muito nítido e fica muito claro a importância da gente fazer um trabalho que vá na origem dos problemas. E para mim não tem como a gente resolver um problema social, não tem como a gente melhorar o adulto se a gente ficar gastando energia e ficar tentando teimar com o adulto. Agora, a gente tem muito mais eficiência quando a gente vai lá na base, quando a gente vai lá atuar na própria criança, quando a gente vai lá fazer a criança já estar educada sobre aquele assunto, ela já ter consciência daquilo, quando ela já conhece sobre aquele determinado assunto, ela testa, ela experimenta, ela vivencia, ela pratica aquilo. Aí a gente resolve um problema. Antes disso, é perder sua energia. Ah, Vanessa, tu tá generalizando, tu tá dizendo que agora a gente tem que largar as nossas atuações, onde a gente trabalha com pessoas adultas, onde as pessoas adultas têm dor, a gente precisa trabalhar. Eu não tô dizendo que não tem que trabalhar lá. Mas o que eu tô dizendo para vocês é que, para mim,
a gente só resolve algo quando a gente vai na origem, na base daquele assunto. E é por isso que eu defendo de a gente fazer um trabalho na base, na origem, com as crianças. Porque quando você resolve a criança, você vai estruturando ela, você vai preparando ela, você vai melhorando ela para que ela se torne um adulto melhor. E quando você faz isso, anos e várias crianças, qual é o impacto que isso torna ao seu redor? Que você é a pessoa que fala sobre isso, você é a pessoa que ensina isso, você é a pessoa que tem um resultado com as crianças, que colocou na cabeça das crianças que isso é importante, então você se torna a referência. Aí você é a referência, aí as pessoas vão te enxergar como referência, aí você realmente vai ter o reconhecimento e vai ter o orgulho de dizer que você realmente é a pessoa que sabe sobre aquele assunto e que você ensina sobre aquele assunto e que você tem crianças atuando e que você tem um resultado com as crianças. Aí você é a referência. E eu sei que esse é o seu desejo. E ele não é um caminho tão longo para quem decide logo isso. Para quem realmente está decidido a fazer isso. Porque quando você vai para algo em que tem realmente várias pessoas atuando naquilo, né? Então, por exemplo, eu quero ser a referência em Pilates. Vocês acham que vocês vão ser a referência em Pilates na sua cidade? Até podem, mas não é muito mais difícil? Por quê? Porque tem muito mais profissional trabalhando com Pilates. Agora, eu faço a mesma pergunta. Você acredita que você pode ser a referência em Pilates para a criança na sua cidade? Eu gostaria que vocês me respondessem. Vocês acreditam que você pode ser a referência de Pilates para a criança na sua cidade? Isso mesmo. Sim, por quê? Porque tem muito menos pessoas. Porque você está ouvindo isso hoje, onde de repente vai ter profissionais que vão ouvir isso daqui sei lá quanto tempo. E quem começa a fazer algo antes da grande maioria, ela tem a tendência a ser a primeira a fazer isso. E quem é a primeira tem mais chance de acontecer, de ser a principal pessoa que faz aquele determinado trabalho? Sim, porque não tem ninguém concorrendo com ela. E quando não tem ninguém concorrendo com ela, aí você realmente começa a focar no assunto, a fazer determinada área, e aí você vai estar se tornando, sim, uma referência. Com conhecimento adequado, com forma de atuação adequada, com um método adequado, com uma forma de agir adequado. Esses são os pilares para você realmente construir, né, a sua referência em Pilates para crianças. Você precisa realmente ter caminho. Você precisa realmente saber qual é o caminho. Você precisa realmente saber atuar, saber trabalhar, saber fazer um bom trabalho, saber realmente conquistar as crianças para que elas estejam com você sempre. E se elas não estiverem com você, isso é um alerta. Porque, às vezes, você acredita que, eu posso sim fazer um trabalho. Aí você tem uma pessoa, você trabalha com essa criança, aí trabalha de uma maneira que não é a mais adequada, o que acontece? A criança vai embora. Aí vem uma outra criança, aí você faz de novo e a criança vai embora. Aí traz outra criança e a criança vai embora. O que acontece com isso? Uma pessoa que não consegue manter aquelas crianças é porque tem um problema, é porque tem algo que não está adequado, é porque o método que está fazendo o Pilates para aquelas crianças não é o melhor, ou não está dando resultado. Quando você entende que você precisa atrair a criança, você precisa fazer a prática, você precisa que a criança se mantenha na prática e que ela continue fazendo por mais tempo, aí você começa a entender que sim, esse é o caminho. Eu preciso ter um caminho concreto, eu preciso ter uma visibilidade disso, eu preciso que realmente as coisas aconteçam. E para que as coisas aconteçam, eu preciso ter um método de atuação. Eu não posso simplesmente achar que eu vou ser a pessoa que faz um trabalho de qualquer jeito. Para tudo tem um passo a passo. Para tudo.
E esse passo a passo, gente, ele tem que ser na sequência. Não adianta a gente querer dar 10 passos na frente e depois ficar parado um bom tempo. A pessoa que caminha o tempo inteiro, ninguém consegue pegar ela. Ninguém consegue alcançar. E se você começa hoje com um pouquinho de aluno, sei lá, começa hoje com 2 alunos, né? Eu comecei com um aluno, gente. Mas comecei. Hoje já passaram pelas minhas mãos mais de 400 alunos, já. Mas começou com uma criança. E é esse o caminho, é esse o primeiro passo. Então você precisa ter uma criança, para que essa criança você comece a fazer um trabalho, para que outra criança venha, e aí você vai aumentando aos poucos, fazendo o seu trabalho muito bem feito, levando de uma forma que seja adequada para a criança, alinhada com a criança, que o método seja realmente o que a criança precisa aprender, para que ela goste de fazer Pilates, gente. Eu bato tanto nessa tecla, gente, que a criança, ela tem que querer ir para sua aula. Não é o pai, não é a mãe, não é a tia, não é a avó que tem que dizer, você vai para o Pilates porque você fica muito tempo no celular, porque você fica muito tempo no computador, porque isso... Não, a criança tem que gostar de fazer isso. E tem que ser gratificante para ela. Só que você não tem que achar que para a criança gostar da sua aula, ter alegria em ir para sua aula, você vai fazer só o que ela quer. Não é dessa maneira. Mas sim, tendo uma metodologia que abranja tudo isso que a criança quer e aquilo que a criança precisa. Porque ela precisa de sim, ter conhecimento, ela precisa de ter experiência, ela precisa de ter movimentos, ela precisa de ter clareza de coisas que vão ser importantes para ela. Pode ser que isso não seja o que atrai ela, mas ela precisa disso. Então, você tem que saber atrair, executar o que ela precisa e dar o que ela quer também. É dessa forma que a gente conquista. É dessa forma que a gente começa a ter o quê, gente? Resultado. Quando a gente começa a ter resultado, a gente começa a ser indicado para outras pessoas. Ah, você conhece, né? Aí você tem 3 alunos, tá? Aí esses 3 alunos, eles têm conhecimento, eles têm contato com outras crianças. E aí essas pessoas vão começar a falar bem de você, bem do seu trabalho, vão começar a te elogiar pelo seu trabalho, vão começar a dizer, inclusive, para os coleguinhas e para os amigos, vamos junto na aula, prof, é bem legal, a gente faz isso, elas vão contar. E o que acontece? Começa a ter a indicação. Quando você começa a ter indicação, que é, gente, isso aí é o mais orgânico possível, tá? Eu nem estou falando na questão de mídia digital, eu nem estou falando de marketing, eu não estou falando disso, eu estou falando do orgânico, daquilo que é construído pelo seu próprio trabalho. Essas pessoas vão falar de vocês e elas vão falar bem. Quando elas falam bem de você e elas começam a espalhar essa informação aonde elas vão, o que começa a acontecer sobre você? Se alguém perguntar sobre Pilates para criança em tal região, quem é a pessoa que faz esse trabalho? Ok, é a Maria, então é a Maria que ela é a referência. Se eu tiver que indicar alguma criança, eu vou dizer o quê? Vai lá e conversa com a Maria, porque a Maria, ela é a pessoa responsável, ela já trabalha, ela já tem resultado, eu já vi ela fazer isso. O fulaninho, filho, sabe o fulaninho, o filho da ciclana, faz pilates lá com ela. E é nesse passo a passo que a gente começa. E o que eu quero que você entenda é que as coisas não começam, eu quero ser a referência e pum, e você vai lá e bota uma carapuça de, eu sou a referência. Não, você começa a fazer o trabalho. Você começa a plantar as sementes, você começa a fazer o trabalho com a criança, você começa a fazer pequeno, com uma criança, com 2 crianças, e depois isso vai crescendo.
E você vai fazendo, e vai vindo mais, e você vai implementando, e vai acontecendo mais. E quanto mais você faz, mais pessoas vão estar te conhecendo. Quanto mais pessoas te conhecem, qual é o entendimento das pessoas sobre o seu trabalho? Que você faz o seu trabalho muito bem feito, que você tem resultado, que as crianças adoram, que é um trabalho diferente, que é inovador e que já tem você fazendo. Qual é a chance de você não ser a referência? A chance é grande que você seja a referência da sua cidade. É esse o passo a passo que você tem que tomar. É esse o caminho que você tem que trilhar. E é assim que você se torna uma referência. Quando você tem esse conhecimento, quando você toma a atitude de querer, quando você passa a estudar, quando você passa a se dedicar sobre aquele assunto, quando você passa a aprender e praticar, quando você decide abrir isso e fazer o que você está aprendendo, atuando realmente na criança, e seja com uma, Vânia, mas eu não tenho ninguém, só tenho minha filha, seja com a sua filha. Lembra no início que eu disse que você não pode só falar de algo que você não vive. E se você tem filho e o seu filho não faz pilates, já tem um contra-testemunho. Porque se ele mesmo, que é seu filho ou sua filha, não gosta, quem você vai conquistar? Quem você vai convencer? Você acha que você vai convencer uma outra pessoa, uma outra mãe, e ela vai perguntar, mas o seu filho faz? Não, ele não gosta. Acabou, gente. Entendeu? Então, realmente é importante você ter essa clareza. Eu já respondo as perguntas, tá? Então, essa é a importância de você ter essa clareza, de ter esse caminho, de trilhar esse caminho. E aí você vai construindo esse posicionamento. Agora, você precisa, sim, estar se abastecendo de quem já faz isso. Para quem já está nesse caminho, para quem pode te dizer, não vai por isso, ou não faça desse jeito, ou vai por aqui, continua caminhando, vai lá, vai, continua. Porque a nossa mente, a nossa cabeça, e eu falo a minha porque quando eu iniciei, por diversas vezes eu pensei em desistir. Por diversas vezes eu pensei em desistir. Porque todo início é difícil, gente. Ou vocês acham que mas para a Vânia é fácil. Não, para mim também foi difícil, só que eu já estou fazendo isso há mais de 5 anos. Então eu já venho plantando há mais de 5 anos. E uma hora você planta, você faz, uma hora as coisas começam a ser mostradas, a serem vistas, a dar resultado. E você precisa ter esse entendimento de que você tem que entender que é do início, é do pequeno, é com um aluno, é com um método, mas você tem que saber a forma adequada, porque você tem uma chance, e essa uma chance tem que dar certo. Então não fica testando de qualquer jeito, já vai por aquilo que você sabe que dá resultado, de gente que já faz, de gente que já implementa, de gente que já tem resultado. E não deu certo só para mim, gente. Já vem dando certo com meus alunos, que eu fico extremamente feliz em ver. E fico muito feliz quando eu recebo deles, inclusive, Vânia, olha só, eu tô com tantos alunos aqui, comecei com tantos, agora eu já tô com tantos. Comecei com 2, agora eu já tô com 10, agora eu já tô com 15. Essa é a gratificação. Esse é o reconhecimento, é assim que você se torna uma referência. É assim que você aumenta, inclusive, o seu faturamento. As coisas não acontecem assim, gente. Para ninguém é assim. E se você pensa, eu rezo, nada acontece, é porque não adianta só rezar, você tem que fazer. Você tem que botar a mão na massa, remanga ali as próprias mangas e vai fazer. Vai fazer. Começa isso mesmo, começa com o seu vizinho, começa com o seu sobrinho, começa com o seu filho, mas comece.
essa criança é a primeira pessoa que vai ser o primeiro aluno e que vai dar o primeiro resultado. É esse que você tem que começar. E não tem que ficar esperando, mas quando eu tiver uma turma com 5 alunos, eu vou começar. Como é que você começa se não tem nada? Como é que você começa? Como é que alguém vai te buscar, vai procurar você se nem tem ninguém? Se você não atende nenhuma criança, como é que a pessoa vai buscar? Agora, quando você começa a fazer o trabalho, aí você tem mais chances de ser chamada, de ser indicada, de trazer mais crianças, de começar a aumentar, de começar a crescer. Aí você realmente vai ter esses resultados. Antes disso, é impossível. Vânia, mas eu estudo, eu faço post, eu boto na internet, eu falo dos benefícios, eu falo que é importante, e mesmo assim eu não tenho ninguém. Por que você não tem ninguém? Porque você tem que conquistar primeiro um. Primeiro um. Você tem que conquistar a primeira criança. A primeira criança. E quando você conquista a primeira, e quando você implementa um método com a primeira criança, ou com 2 crianças, ou com 3, que seja, você começa a enxergar o resultado e você começa a ter resultado. Porque é de um que vai para o outro e vai passando, e vai passando, e vai passando. Quando vê, você começa a ter mais pessoas. Quando você começa a ter mais turmas, quando você começa a ter mais resultado, quando você começa a dar resultado com essas crianças, isso vai ser falado sobre você. E aí a referência das outras pessoas com você. Não é a gente que diz que é a referência. Você não pode dizer, eu sou a referência do Pilates para criança aqui. Quem tem que enxergar isso é as pessoas. Elas têm que dizer, não, mas quem sabe sobre esse assunto é a fulana. Porque ela trabalha com isso aqui no bairro, ou ela trabalha aqui na cidade, dependendo, às vezes a cidade é pequenininha, e você vai ser a referência da cidade. Agora, vamos supor, uma cidade que tem 50 mil habitantes se torna mais difícil você ser a referência da cidade, mas você pode ser a referência do bairro, você pode ser a referência da escola, você pode ser a referência do clube, você pode ser a referência, enfim, de tantas pessoas. E você pode, inclusive, ir crescendo e ser a referência da própria cidade, por mais que ela seja grandiosa. Entende? Então, você tem que ter essa consciência. De início, iniciar pequenininho, fazer o que precisa ser feito, aprender, ler, estudar, vir nas lives, ter um método, aprender a aplicar ele, saber que tem que ter um passo a passo, fazer o que você aprende, né? Mas eu não consigo, as escolas estão fechadas, né? Vou vir com essa conversa agora. Vânia, mas aqui na minha cidade tá bandeira vermelha, tá bandeira preta, tá tudo fechado, as escolas estão fechadas, só que as crianças continuam existindo. Só que você provavelmente deve ter ao seu redor, sei lá, que seja uma criança, um sobrinho, uma vizinha, um filho, um conhecido, e que você possa começar com essa. E agora você pode começar e pode ir mostrando isso para quem? Para as pessoas ao seu redor. Então, é dessa forma que se faz as coisas. Entenderam, gente? Então, você vai aos poucos fazendo o que você precisa fazer. E você vai fazendo, vai implementando, vai caminhando, vai tendo resultado, e de resultado em resultado você vai se tornando a referência. Se você achou que eu ia vir aqui dizer qual era a fórmula mágica para você se tornar referência, eu sinto em te dizer, mas não existe fórmula mágica. Não existe passe de mágica, não existe faz só isso ou faz só aquilo. Não existe. O trabalho é um trabalho que é dedicado, que é implementado, que tem que ter um passo a passo, que tem que ter raiz. Eu não posso dizer para você faz só desse jeito, que não acontece dessa maneira. Tudo aquilo, gente, que vem fácil, né? Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é tranquilo, isso aqui não precisa de muita coisa. Fica com o pé atrás.
porque tudo aquilo que é muito, muito fácil, você tem que ter essa clareza de que se é muito fácil, gente, não tem raiz, não tem profundidade, não tem segurança. Agora, aquilo que você começa pequenininho, você começa fazendo aos poucos, realmente começa a dar resultado, e aí você vai se enxergando, poxa, isso tem potencial, isso tem expectativa, isso eu posso ser melhor, isso pode ser a diferença na minha vida, isso pode ser a diferença na vida das crianças, isso pode ser uma mudança de geração, de cultura. Lá na frente, sim, lá na frente, porque a criança vai estar crescendo. O seu resultado, que eu quero que você realmente tenha clareza, é que o seu resultado, a maneira de entender as coisas, a maneira de você estar se posicionando, é a longo prazo. A criança vai ter o resultado com o passar do tempo. Não é lá que, às vezes, que nem acontece com o adulto, né? O adulto chega lá com uma dor, aí você faz uma intervenção, ele sai sem a dor. Ah, eu sou boa nisso. Só que todo mundo faz isso. Muitas pessoas conseguem fazer isso. E aí, qual é o seu diferencial? Se você faz o que todo mundo faz? Diferencial é fazer o que muitos outros não fazem, que só você faz. Hoje, ser profissional de pilates para criança é um diferencial? O que vocês acham, gente? É diferencial ser profissional de pilates para criança? É. Por quê? Porque você não encontra um profissional de pilates para criança em qualquer esquina. Você não encontra um estúdio em qualquer lugar. Você não encontra uma pessoa que saiba trabalhar adequado em qualquer lugar. E é nesse desenvolvimento, é nessa forma que a gente realmente vai construindo o que você realmente quer e que você vai sim se tornar. Desde que você queira isso para você. Se caso você não quiser isso para você, se você não quiser se tornar realmente uma referência em pilates para criança, tudo bem. Agora, não feche os olhos para as grandes oportunidades que ele tem. Não feche os olhos porque na sua cidade tem muita criança que precisa ser feito um trabalho adequado. Não feche os olhos porque as crianças já têm dores. Não feche os olhos porque as crianças já estão no mundo tecnológico. Elas já estão crescendo num ambiente que não é o mais adequado para elas, mas é o que tem. Não feche os olhos para aquilo que você já sabe. Não feche os olhos para aquilo que você pode mudar na vida dessas pessoas, com o conhecimento que você vai estar adquirindo. Não feche os olhos. Não deixe as coisas desse jeito. Não deixa você passar nesse mundo à toa, sem deixar a sua marca naquela criança. Sem a criança lembrar de você quando ela tiver mais daqui 5 anos e ela possa dizer: poxa, eu fiz aula com aquela prof e tal, ela me ensinou isso, ela me ensinou aquilo, ela me ensinou do meu corpo, hoje eu entendo isso. Não deixe de fazer o bem para as pessoas e de ser referência pelas outras. É dessa forma que a gente vai estar se posicionando. Não deixe de fazer o bem para a criança, porque a gente... Oi, meu amor. Ah, tudo bem, então a gente já vai ver. Não deixe de fazer a diferença, porque você está fazendo a diferença para uma criança e alguém pode fazer a diferença para o seu filho. Para quem você mais ama ou para quem você mais se dedica. Agora você pode fazer a sua parte. Você pode ser diferencial. Porque eu tenho que pensar, e eu sempre pensei, eu posso fazer isso com as minhas filhas, eu posso educar elas de uma maneira adequada, eu posso ensinar elas de que elas não vão ter problemas, eu posso preparar elas para o mundo que está chegando. Mas quantas outras mães gostariam de ter esse trabalho com seus próprios filhos e não vão encontrar profissionais? Quantas? E quem é mãe sabe o que eu estou falando aqui. Quem já tem filho, ou quem, sei lá, tem sobrinho, ou afilhado, ou alguém que ama muito, sabe o que eu estou falando. Que quando a gente tem algo tão grandioso, quando a gente sabe algo tão importante, é nosso dever levar para mais pessoas. E é esse trabalho que vai te tornar uma referência. É esse trabalho.
esse trabalho com amor, com dedicação, com empenho, com querer resultado, com implementar aquilo que aprende. É isso que vai fazer o diferencial. E pode ser que você deve estar pensando, tá, Vânia, eu entendi, eu gosto de criança, eu quero fazer isso, eu sempre me vi trabalhando com criança, eu quero trabalhar, mas por onde eu começo? E a gente sempre tem que pensar por onde eu começo. E o começo e começa sempre pelo começo. E qual é o começo? O começo é querer. O começo é buscar. E o começo é realmente entender que tudo tem um passo a passo. Tudo tem que ter uma forma de atuar. Tudo tem que começar de um entendimento. Daqui a pouco você foi marcado, daqui a pouco você viu, sei lá, uma propaganda minha, daqui a pouco você viu um post meu, e aí você diz, nossa, que legal, não tinha pensado nisso, mas alguém já vem pensando isso há muito tempo e vem fazendo isso. E eu venho trazendo essas informações há praticamente um ano aqui. Para quem está chegando agora, eu não sei quantas pessoas estão aqui que são novas, né? Que estão chegando no Instagram novo, ou que estão entrando nas redes sociais, mas fazem agora em abril, né? Nós estamos em março, hoje é dia 16 de março. Dia 6 de abril, fazem um ano que eu faço lives diárias aqui no Instagram. Diárias, às 7 da manhã. Então, vocês podem ter a noção de quanto já foi ensinado aqui. Então, às vezes a pessoa diz, Vânia, mas eu não sei aonde buscar. Eu estou aqui ensinando, respondendo. Hoje, por exemplo, hoje à noite, vou ter uma live de mentoria, onde eu vou, inclusive, ajudar ao vivo aqui a pessoa, para que você também possa aprender. Que você possa, por exemplo, entender qual é a dificuldade dessa pessoa. O que ela já está tendo dificuldade? Porque quando você estiver atuando, também vai ter isso. Entenderam, gente? Então, eu não tenho dúvida que você pode se tornar a referência na sua cidade. Por quê? Primeiro ponto, é novo. Segundo ponto, a maioria das cidades ainda não tem. Terceiro ponto, você está ouvindo isso agora. Quarto ponto, você pode querer isso para você, aprendendo a fazer isso da maneira certa, aprendendo, fazendo, e aí você vai ter realmente o resultado e você vai ser visto pelas pessoas como a referência. Então, gente, não fique buscando ser referência aonde tem muita gente. É mais difícil, é mais improvável, é mais complicado. Imagine você querer correr a São Silvestre, onde tem milhões de pessoas correndo ao mesmo tempo. Agora, se você vai correr uma corrida que tem bem menos pessoas, você não tem mais chance de ganhar? Tem! Porque é essa analogia. É o que você tem que enxergar, você tem que olhar caminhos onde outros não estão vendo ainda. Eles vão ver. Porque não tem como as pessoas não verem. Não tem como as pessoas não enxergar a dimensão desse trabalho. Não tem como os pais não quererem um trabalho de qualidade para os seus filhos. Agora, como é que eles vão querer algo se não tem na cidade deles ainda? Como? Me explique. Hein, gente? Como é que eles vão buscar algo se nem eles sabem que tem? E que se você que é profissional está aprendendo agora, imagine como é que os pais vão buscar. Beijo grande. Tchau, tchau.